Considerando que colocamos os alimentos na boca, é impressionante o quão pouco sabemos sobre o que realmente consumimos. E existem alguns alimentos que, depois de descobrir como são feitos, você provavelmente nunca mais vai querer comprar. Estes são os alimentos que você nunca mais vai querer consumir depois de saber do que são feitos. Número 20. Nutella. A Nutella é muitas vezes apresentada como o creme de avelã favorito das crianças para o café da manhã e lanches. Mas depois de saber como ela é produzida, você pode pensar duas vezes antes de comprá-la novamente. Apesar da aparência inofensiva e da ideia de que é nutritiva, a realidade é bem diferente. É fácil acreditar que a Nutella é saudável, já que é feita com avelãs e ingredientes naturais, mas também contém componentes nada benéficos. De acordo com a Healthline, apenas 2 colheres de sopa desse creme contém 200 calorias, 12 gramas de gordura e 21 gramas de açúcar. O açúcar é o primeiro item listado nos ingredientes, porque é o principal componente da receita. Se você consumir mais de 2 colheres, estará ingerindo quantidades enormes de gordura e açúcar em um espaço muito pequeno, o que pode ultrapassar a quantidade diária recomendada. A Nutella é feita basicamente de açúcar, óleo de palma, avelãs, cacau, leite em pó desnatado, lecitina de soja, para evitar que os ingredientes se separem, e vanilina, uma versão sintética do aroma natural da baunilha. Esse creme é tão popular que a quantidade de potes produzidos por ano daria para circular a Terra 1,5 vezes, segundo o próprio site da Nutella. Mas depois de saber tudo isso, você ainda vai querer comprar? Número 19. Jujubas. As jujubas são docinhos açucarados e coloridos, perfeitos para um lanche rápido quando você precisa de energia. Elas vêm em diversos sabores e são fabricadas por diferentes marcas. Mas, e se eu dissesse que ao mastigar uma jujuba, você também pode estar consumindo secreções de insetos? Isso mesmo. Não são todas as marcas, mas muitas delas utilizam uma substância produzida pelo inseto laca, encontrado em florestas da Índia e da Tailândia. Esse inseto suga a seiva das árvores e libera uma resina natural nos galhos e troncos. Essa resina é coletada, transformada em flocos e dissolvida em etanol. O resultado é um verniz chamado goma laca, usado para dar brilho a pisos de madeira, esmaltes para unhas e, claro, jujubas. Muitas empresas já criaram alternativas sintéticas para substituir a goma laca, mas no setor alimentício ela ainda é amplamente utilizada, inclusive para dar aquele brilho bonito às maçãs antes de serem lavadas. Número 18. Chiclete. Ninguém realmente acredita que mascar chiclete seja algo saudável, afinal ele não se parece com nenhum outro alimento que consumimos. Mas você já parou para pensar no que faz o chiclete ser tão elástico e grudento? O chiclete contém amaciantes, adoçantes e aromatizantes, mas a base dele pode incluir ingredientes naturais, como a resina da árvore sapotizeiro, além de resinas alimentares. No entanto, há também componentes sintéticos, como resina de polivinil acetato, glicerol ésteres e polietileno. E tem um ingrediente que pode te pegar de surpresa, lanolina. Essa substância vem da gordura da lã das ovelhas e serve para impermeabilizar os pelos desses animais. Além do chiclete, ela também é usada em cremes hidratantes e protetores labiais. Mas depois de saber disso, você ainda teria coragem de continuar mascando chiclete? Número 17. Atum. Pesquisas indicam que o consumo de peixe pode reduzir o risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, depressão, câncer, obesidade e várias outras condições de saúde. Com essa informação em mente, pode parecer uma boa ideia comer peixe no café da manhã, almoço e jantar. E para muitas pessoas, o atum é a escolha número 1, já que pode ser encontrado facilmente em latas e possui diversas opções de sabor. Mas antes de encher o carrinho com várias latas desse peixe, é importante saber que você pode estar envenenando o seu corpo. O consumo ocasional de atum não faz mal, mas a Agência Reguladora dos Alimentos nos Estados Unidos recomenda que a ingestão de atum branco seja limitada a 112 gramas por semana e a de atum light a 340 gramas. O motivo? O atum contém níveis elevados de metais pesados que podem ser perigosos para os humanos. Esse peixe pode acumular mercúrio, estanho, chumbo, cádmio e até arsênico. Em excesso, esses metais podem causar intoxicação por metais pesados, com sintomas como fadiga, dores nas articulações, problemas digestivos, desequilíbrio
retenção de açúcar no sangue e, em casos mais graves, até câncer e morte. Mesmo sendo uma opção acessível, saborosa e versátil, depois de saber disso, você pode reconsiderar comer atum todos os dias. Número 16. Sorvete. Você pode estar pensando, ah não, vocês não vão estragar o sorvete também, né? Pois é, desculpa, mas sim. Depois de descobrir o que realmente tem dentro de um pote de sorvete, talvez você prefira se refrescar com uma fruta no calor do verão. Se você já leu a lista de ingredientes no rótulo de um sorvete industrializado, provavelmente viu nomes complicados como tetrassódio pirofosfato, mas tem um componente em especial que não costuma ser listado individualmente, mas está lá, propileno glicol. Esse ingrediente é encontrado em cosméticos, ração para cães, anticongelantes de carro e sorvete. Ele geralmente aparece no rótulo sob a categoria de aromas artificiais ou naturais. Sua função na receita é evitar a formação de cristais de gelo, garantindo que o sorvete fique cremoso e fácil de servir. A boa notícia é que ele só é usado em pequenas quantidades e, segundo os órgãos reguladores, não faz mal se consumido com moderação. Mas ainda assim, saber que o mesmo ingrediente usado para evitar o congelamento do motor do seu carro também está no seu sorvete pode ser um pouco desconfortável. Número 15. Cerveja. Se você é fã de cerveja, provavelmente já conhece bem os ingredientes básicos da bebida: água, malte de cevada, lúpulo e fermento. Mas e se eu dissesse que há um ingrediente secreto que pode estar presente na sua cerveja favorita? Um ingrediente que, na verdade, vem de peixes? Parece estranho, mas a verdade é que muitas cervejarias utilizam um aditivo chamado isinglass, que nada mais é do que uma gelatina derivada da bexiga natatória de peixes. Essa substância é usada no processo de clarificação da cerveja para torná-la mais transparente e visualmente agradável. Ela ajuda a remover impurezas e resíduos da fermentação, garantindo que a bebida tenha aquele aspecto cristalino que tantos consumidores apreciam. O isinglass é incolor e inodoro, o que significa que, se sua cerveja contém esse ingrediente, você provavelmente nunca percebeu. Ele tem sido usado na indústria cervejeira desde o século XIX, tanto em cervejas artesanais quanto em marcas comerciais gigantes. Se você é vegano, vegetariano ou simplesmente alguém que prefere evitar qualquer tipo de ingrediente de origem animal, pode se surpreender ao descobrir que muitas das cervejas disponíveis no mercado não são realmente 100% vegetais. Mas a boa notícia é que os tempos estão mudando. Com o aumento da conscientização dos consumidores, muitas cervejarias estão abandonando o uso de isinglass e optando por métodos de filtragem alternativos, como o uso de argilas especiais ou outras substâncias vegetais. Hoje é possível encontrar várias marcas que garantem que suas cervejas sejam livres de ingredientes de origem animal, permitindo que um público mais amplo possa apreciá-las sem preocupações. Se você quer ter certeza de que sua cerveja é realmente livre de derivados de peixe, vale a pena pesquisar sobre os processos de fabricação da sua marca favorita. Felizmente, o número de cervejarias que eliminam o uso de isinglass está crescendo a cada dia. Número 14. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim é uma daquelas delícias versáteis que combinam com quase tudo: pão, panquecas, frutas e até receitas doces e salgadas. Ela é cremosa, saborosa e tem um equilíbrio perfeito entre doce e salgado, o que faz com que seja um dos produtos mais consumidos ao redor do mundo. Mas será que você sabe o que realmente está dentro de um pote de pasta de amendoim? Além dos amendoins moídos e dos óleos vegetais, a verdade é que há algo a mais nessa mistura. E não estamos falando de açúcar ou conservantes. Estamos falando de pedaços de insetos e pelos de roedores. Parece nojento, mas isso não é um acidente. De acordo com estudos e regulamentações da Agência Reguladora dos Alimentos nos Estados Unidos, a pasta de amendoim pode conter até 30 fragmentos de insetos e pelo menos um fio de cabelo de roedor a cada 100 gramas do produto. Isso acontece porque, durante o processamento dos amendoins, é impossível evitar completamente a contaminação com insetos que vivem nas plantações ou mesmo com pequenos pelos de ratos que podem estar presentes nos armazéns de estocagem. E o mais assustador: isso não é considerado ilegal. A agência reguladora classifica esses resíduos como contaminantes naturais inevitáveis, o que significa que sua presença é aceita dentro de certos limites. Para a maioria das pessoas, consumir pequenas quantidades de fragmentos de insetos
não representa um risco significativo à saúde. No entanto, aqueles que têm alergias ou problemas respiratórios, como asma, podem apresentar reações adversas dependendo da quantidade ingerida. Mas os problemas da pasta de amendoim não param por aí. Esse produto também pode conter aflatoxinas, um tipo de toxina produzida por fungos que crescem em solos e atacam culturas como amendoins, milho e sementes de algodão. Quando consumidas em grandes quantidades, as aflatoxinas podem ser altamente prejudiciais à saúde, sendo associadas a danos ao fígado e até ao desenvolvimento de câncer. Pesquisas também indicam que a exposição prolongada a essas toxinas pode afetar o crescimento infantil, tornando essa contaminação ainda mais preocupante. É claro que nem toda pasta de amendoim contém níveis perigosos dessas substâncias, mas, se você quiser reduzir os riscos, vale a pena optar por marcas que garantem um processamento mais rigoroso e seguro. Além disso, armazenar o produto corretamente, longe da umidade e do calor excessivo, pode ajudar a evitar a proliferação de fungos e a formação de toxinas. No final das contas, a pasta de amendoim continua sendo uma opção deliciosa e nutritiva. Mas depois de saber de tudo isso, você ainda vai consumi-la com a mesma tranquilidade de antes? Número 13. Corante vermelho. Muitas pessoas tentam evitar alimentos com aditivos artificiais, preferindo opções mais naturais. No entanto, você já parou para pensar que nem todo ingrediente natural é exatamente o que parece? Se você costuma consumir alimentos ou cosméticos vermelhos, é possível que já tenha ingerido um ingrediente bastante peculiar, e para muitos, bastante nojento. Estamos falando do corante de cochonilha, um pigmento vermelho extraído de insetos esmagados. Se você observar o rótulo de produtos como iogurtes, doces, refrigerantes, sorvetes e até batons, pode encontrar nomes como carmim, vermelho natural, 4 ou extrato de cochonilha. Todos esses termos se referem a um mesmo ingrediente. Um corante produzido a partir da fêmea do inseto Dactylopius coccus, conhecido como cochonilha. Esses pequenos insetos vivem em cactos, especialmente em regiões como México, América do Sul, algumas partes dos Estados Unidos e as Ilhas Canárias. Para extrair o pigmento, os produtores coletam as cochonilhas dos cactos, secam os insetos ao sol e depois os trituram até formar um pó vermelho intenso. Esse pó é então processado e transformado em corante. O detalhe mais chocante: são necessários cerca de 70 mil insetos para produzir apenas meio quilo de corante vermelho. A indústria de alimentos e cosméticos já desenvolveu alternativas sintéticas para substituir o corante de cochonilha, mas, ironicamente, muitas empresas estão voltando a usar a versão natural. Isso aconteceu porque o público começou a exigir produtos livres de corantes artificiais, o que levou muitas marcas a substituir corantes químicos por corantes derivados de insetos. Se você é vegano, vegetariano, ou simplesmente alguém que prefere evitar o consumo de insetos, talvez queira verificar melhor os rótulos dos produtos vermelhos que compra regularmente. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas ao corante de cochonilha, desenvolvendo reações como urticária, inchaço e dificuldades respiratórias. No fim das contas, não há nada de errado com o consumo desse corante. Ele não faz mal para a maioria das pessoas. Mas agora que você sabe a origem desse pigmento, a decisão de continuar consumindo produtos com ele fica por sua conta. Número 12. Gelatina. Seja em sobremesas, balas, iogurtes ou até suplementos vitamínicos, a gelatina é um ingrediente muito presente no dia a dia de muita gente. Mas você já se perguntou do que exatamente ela é feita? Se você imaginava que a gelatina vinha de alguma fonte vegetal, ou era apenas um tipo especial de espessante, prepare-se para a verdade. A gelatina nada mais é do que colágeno extraído de ossos, cartilagens, tendões e pele de animais, principalmente bovinos e suínos. O processo de fabricação começa com a coleta desses tecidos animais em abatedouros. Eles são então fervidos em grandes tanques até que o colágeno seja extraído e transformado em uma solução espessa. Depois, essa substância passa por um processo de filtragem e secagem, resultando no pó branco e translúcido que conhecemos como gelatina. Graças às suas propriedades, a gelatina é amplamente utilizada para dar textura e elasticidade a uma variedade de produtos, como balas de goma, pudins, mousses e até cápsulas de medicamentos. Mas se você é vegano, vegetariano ou simplesmente sente um certo desconforto com a ideia de consumir um produto feito de partes fervidas de animais,
talvez seja uma boa ideia procurar alternativas. Nos últimos anos, várias opções surgiram no mercado para substituir a gelatina de origem animal. Uma das mais populares é o agar-agar, um espessante natural derivado de algas marinhas. Ele pode ser usado da mesma forma que a gelatina tradicional, sendo uma ótima opção para quem quer evitar produtos de origem animal. Embora a maioria das pessoas não tenha reações adversas ao consumo de gelatina, alguns indivíduos podem apresentar desconforto digestivo, inchaço ou até alergias. Além disso, dependendo da qualidade da matéria-prima, a gelatina pode conter resíduos de antibióticos ou hormônios, já que vem de animais criados em sistemas de produção intensiva. Se você já adorava gelatina, talvez agora pense 2 vezes antes de consumi-la. Afinal, saber que um docinho aparentemente inofensivo pode ter sido feito a partir de ossos e cartilagens fervidos pode ser um pouco perturbador, não acha? Número 11. Carnes processadas. Todos sabemos que embutidos como salsichas, bacon e presunto não são exatamente os alimentos mais saudáveis do mundo. Mas os problemas vão muito além do alto teor de sódio e gordura. Carnes processadas passam por curagem, defumação, adição de conservantes químicos e salga, o que já indica que não são nada naturais. Estudos mostram que o consumo regular de carnes processadas pode aumentar o risco de câncer, especialmente de cólon e estômago. Os principais vilões são 3 substâncias presentes nesses produtos. M, um pigmento do sangue da carne vermelha. Nitritos e nitratos, usados como conservantes e estabilizadores de cor. Aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos, formados quando a carne é cozida a altas temperaturas. Esses compostos podem danificar células e aumentar o risco de doenças graves. Embora comer um cachorro quente no estádio não vá te matar, talvez seja melhor reduzir o consumo diário dessas carnes. Número 10. Ostras cruas. Ostras são uma iguaria para muita gente, especialmente durante os meses mais quentes. Mas o que poucas pessoas sabem é que elas podem ser extremamente perigosas para a saúde. De acordo com a Agência Reguladora dos Alimentos nos Estados Unidos, as ostras cruas podem conter uma bactéria chamada Vibrio vulnificus, presente na água onde elas são cultivadas. Essa bactéria se multiplica rapidamente quando a temperatura da água sobe, tornando as ostras ainda mais perigosas no verão. Para a maioria das pessoas, consumir ostras contaminadas pode resultar em sintomas leves, como febre, náusea e diarreia. Mas, para quem tem doenças pré-existentes, como problemas no fígado, câncer ou diabetes, a infecção pode ser fatal em questão de dias. Muitas pessoas acreditam que adicionar limão ou molho de pimenta pode matar a bactéria, mas isso é um mito. A única maneira segura de eliminar o Vibrio vulnificus é cozinhando bem as ostras. Número 9. Pringles e batatas chips. Se você acha que Pringles são apenas batatas cortadas em um formato perfeito, prepare-se para a verdade. Na realidade, esses chips não são batatas de verdade. Para evitar impostos sobre alimentos de luxo, a empresa alegou que o teor de batata era tão baixo que o produto nem podia ser classificado como batata chips. A mistura usada na fabricação de Pringles inclui arroz, trigo, milho e flocos de batata, formando uma massa que é prensada, moldada e frita. O problema é que esse processo gera um composto químico perigoso, a acrilamida. A acrilamida é uma substância neurotóxica e potencialmente cancerígena, formada quando alimentos ricos em carboidratos são fritos, assados ou tostados a altas temperaturas. Basicamente, qualquer alimento cozido acima de 100 graus Celsius pode conter acrilamida, mas batatas chips e batatas fritas são os campeões nesse quesito. Número 8. Queijo com larvas. Casu marzu. Se você gosta de queijos fortes e exóticos, talvez mude de ideia depois de conhecer o casu marzu. Esse queijo ilegal e proibido para venda comercial é produzido na Ilha da Sardenha, na Itália. Seu nome significa queijo podre, e ele leva esse título bem a sério. O casu marzu é feito permitindo que moscas depositem seus ovos no queijo. Quando as larvas eclodem, elas se alimentam e digerem a proteína, transformando o queijo em uma pasta cremosa. Quando o queijo está pronto para o consumo, ainda está cheio de larvas vivas se mexendo. Alguns produtores preferem passar o queijo por uma centrífuga para misturar as larvas, enquanto outros simplesmente servem com os bichinhos dentro. Apesar de proibido, os moradores da Sardenha continuam consumindo esse queijo tradicional há séculos.
Mas e você? Teria coragem de experimentar? Número 7. Café Kopi Luwak. Se você é apaixonado por café, talvez precise pensar 2 vezes antes de experimentar o Kopi Luwak. Esse café super caro, que pode custar até $1.300 por quilograma, é produzido de uma maneira um tanto nojenta. Os grãos passam pelo sistema digestivo de um animal chamado civeta, um pequeno mamífero encontrado no Sudeste Asiático. As civetas comem os grãos de café e depois os excretam. A fermentação no estômago do animal altera o sabor dos grãos, deixando o café menos ácido e mais suave. Depois que os grãos são eliminados nas fezes, eles são coletados, lavados, secos e torrados. Infelizmente, o alto preço desse café fez com que muitos produtores mantivessem as civetas presas em gaiolas pequenas, forçando-as a comer grãos de café o tempo todo. Se o fator nojento não te faz desistir de tomar Kopi Luwak, talvez a crueldade animal envolvida na produção seja motivo suficiente para repensar sua escolha. Número 6. Queijo em spray. Se você não é dos Estados Unidos, pode achar um pouco estranho ver alguém borrifando queijo de uma lata diretamente sobre um biscoito. E honestamente, essa reação faz todo sentido. O queijo em spray não se parece nem tem o gosto de queijo verdadeiro. Mas o pior mesmo está na lista de ingredientes, que revela quão artificial esse produto realmente é. Um dos componentes mais preocupantes do queijo em spray é o fosfato de sódio, um aditivo que impede os ingredientes de se separarem. Mas ele também pode deixar a urina extremamente ácida, aumentando o risco de doenças renais e até insuficiência renal. Outro ingrediente duvidoso é o citrato de sódio, que evita que o queijo fique empelotado. No entanto, essa substância é altamente ácida e pode causar erosão dentária com o tempo. E ainda tem o ácido sórbico, que ajuda a manter o queijo livre de mofo por um período muito maior do que o natural. Parece útil, mas se você for alérgico a essa substância, pode ter reações adversas graves. Nutricionistas concordam que o queijo enlatado está longe de ser um alimento saudável. Ele tem mais produtos químicos e conservantes do que queijo de verdade, o que faz com que seu único benefício seja a praticidade. Mas será que vale a pena? Número 5. Corantes artificiais de alcatrão de carvão. Os corantes de alcatrão de carvão são subprodutos de solventes usados para dissolver carvão betuminoso, um material empregado na fabricação de aço. Depois de diluído, esse carvão dá origem a corantes artificiais de várias tonalidades. Embora muitos desses corantes tenham sido banidos devido aos seus riscos para a saúde, alguns ainda são permitidos na indústria alimentícia. O problema é que esses corantes contêm metais pesados, como o alumínio, que podem se acumular no cérebro ao longo do tempo. Estudos indicam que o consumo contínuo dessas substâncias pode acelerar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. E não são apenas os humanos que sofrem com esses corantes. Por serem compostos de metais e solventes químicos, eles podem se acumular nos organismos de animais aquáticos, passando de peixes para aves e prejudicando toda a cadeia alimentar. Alimentos como refrigerantes, balas e salgadinhos coloridos podem conter esses corantes, então sempre vale a pena checar a embalagem antes de comprar. Número 4. Canela. A canela é um dos temperos mais populares do mundo, usada em doces, bebidas, pratos salgados e até perfumes. Mas você já parou para pensar como ela é processada antes de chegar ao seu prato? A canela é obtida a partir da casca interna de uma árvore. O processo de produção envolve cortar os brotos da árvore, remover a casca e esfregar a superfície com uma haste de latão para soltar o interior. Depois, as cascas são secas, enroladas e branqueadas com dióxido de enxofre antes de serem classificadas e embaladas. Mas o grande problema da canela está em um detalhe que pouca gente conhece. Ela pode conter fragmentos de insetos. De acordo com a Agência Reguladora dos Alimentos nos Estados Unidos, 50 gramas de canela podem conter até 400 pedaços de insetos. Como a maioria dos frascos de canela vendidos em supermercados, tem em torno de 42 gramas. Isso significa que praticamente toda canela industrializada contém partes de insetos. Isso pode parecer nojento, mas órgãos reguladores consideram essa contaminação algo inevitável e inofensivo. O que eles realmente não permitem é a presença de insetos inteiros. Então, da próxima vez que você temperar seu café ou bolo com canela, lembre-se de que pode estar consumindo mais do que apenas um tempero.
Número 3. Mel alucinógeno. O nome pode parecer brincadeira, mas o mel alucinógeno é uma realidade perigosa. Esse tipo de mel contém graianotoxinas, neurotoxinas naturais que podem ser encontradas em plantas como o rododendro. Quando as abelhas coletam néctar dessas flores, acabam produzindo um mel que pode ter efeitos psicoativos em quem o consome. Os sintomas da intoxicação por mel alucinógeno incluem tontura e fraqueza muscular, salivação e suor excessivos, náuseas e vômitos, pressão arterial baixa e choque. Casos de intoxicação severa podem até levar à morte. O mel mais perigoso desse tipo vem da região do Mar Negro, na Turquia, onde a concentração de rododendros é alta. No entanto, casos semelhantes já foram registrados em outros países. Se você notar que o mel que comprou tem um gosto amargo ou uma leve sensação de ardência, pode ser um sinal de que ele contém neurotoxinas. Nessa situação, é melhor descartar o produto imediatamente. Número 2. Queijo feito com estômago de cabra. Se você estiver na Andaluzia, na Espanha, e alguém te oferecer um queijo artesanal de leite de cabra, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de aceitar. O queijo andaluz de leite de cabra é feito com coalho natural, obtido diretamente do estômago de cabritos e cordeiros recém-abatidos. O processo de produção começa com a remoção do estômago do animal, certificando-se de que ele ainda não ingeriu capim ou alimentos sólidos. O estômago é então amarrado, coberto com cinzas e deixado secar ao ar livre, pendurado no teto de uma casa ou sob a sombra de uma parreira. Depois que o estômago seca completamente, o leite que ficou dentro dele se transforma em um pó marrom, que é triturado e dissolvido em água. Essa mistura é então adicionada ao leite de cabra morno para iniciar o processo de coagulação do queijo. Se a ideia de comer um queijo feito a partir de restos de leite fermentado no estômago de um animal não te assusta, talvez nada mais te impressione. Tópico curioso. Cenouras indianas. Agora é hora do tópico curioso. Você nunca mais vai querer comprar cenouras indianas depois de descobrir como são lavadas. Isso porque, em algumas partes da Índia, os trabalhadores limpam as cenouras com os pés. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Este vídeo mostra o processo de lavagem em ação. Pode até ser eficiente, mas você comeria uma cenoura sabendo que um estranho passou o pé nela? Comente aqui embaixo com a hashtag Tópico Curioso e diga o que acha dessa história. Número 1. Café Black Ivory. Se você acha que o café Kopi Luwak já é nojento, espere até conhecer o Black Ivory Coffee. Esse café é produzido de forma semelhante ao Kopi Luwak, mas em vez de civetas ele passa pelo sistema digestivo de elefantes. O café é feito alimentando elefantes com grãos de café tailandeses de alta qualidade, misturados com seus alimentos favoritos, como tamarindo, arroz e bananas. Depois de cerca de 3 dias, os grãos são eliminados nas fezes, coletados, lavados, secados ao sol e moídos. O resultado? Um café suave, com notas de especiarias, chocolate, ervas e tabaco. O problema? Além de ser feito de fezes de elefante, a produção incentiva a exploração dos animais, já que muitos são mantidos em cativeiro para produzir esse café exótico. Se a ideia de tomar um café que foi digerido e defecado por um elefante não te desanima, talvez o preço sim. O Black Ivory Coffee pode custar mais de R$ 2.000 por quilograma. E aí, depois de descobrir todos esses segredos bizarros da indústria alimentícia, quais desses alimentos você nunca mais vai querer comprar? Algum deles te surpreendeu mais do que os outros? Conta aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!